Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Eu tava gravando vídeo sem câmera porque eu tô gravando vídeo de madrugada agora e eu não quero fazer muito barulho e também não quero ficar ligando as luzes aqui. Eu até ligaria a luz aqui do meu softbox, mas o meu PlayStation 5 está aqui ó, conectado porque eu estava jogando Fallout. E cara, mano, vamos comentar sobre o trailer do Assassin's Creed que foi lançado hoje. Eu já fiz um vídeo, na verdade, pra postar no laboratório sobre isso, mas eu vi que gerou um monte de treta esse trailer. Então eu resolvi fazer mais um vídeo aqui, só que no professor discutindo sobre isso. Não é mistério, eu gosto muito do Ed, Aperta Start é um dos meus canais favoritos aqui no YouTube. Se você não conhece o conteúdo dele, eu recomendo de verdade, o conteúdo dele é maravilhoso. E caramba, Ed, mano, eu amo muito você, mas tu acabou de arrumar uma treta pra aparecer no meu canal. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Ed arrumou uma treta na internet. Falando sobre a questão do novo Assassin's Creed também, tá? E eu vi que tem muita gente passando desinformação e falando umas coisas absurdas. Não é o caso do Ed, ele não falou nenhuma desinformação, tá? Eu só tô falando sobre pessoas que estão falando coisas muito viajadas sobre o Assassin's Creed. Então vamos lá comentar sobre isso. O contexto pra vocês. Foi anunciado o novo Assassin's Creed, ele vai ser no Japão, você vai jogar com dois personagens, uma mulher que vai ser uma assassina, que vai ficar stealth e outras coisas mais, e o Yasuke, né, que é um negro samurai, que vai ser a parte de combate. Então você vai ter esse gameplay loop entre você ficar escondido e ir pra porradaria. Porradaria é o Yasuke, escondido é com essa mulher. E aí muitas pessoas começaram a criticar a Ubisoft, falando, nossa, olha só, colocaram um samurai negro, não existe samurai negro, meu Deus do céu, como assim? Então vamos lá. Aqui o Ed, ou knows, é óbvio que não vai estar certo, eu coloquei na tela errada, eu sou muito burro. Essa daqui é a tela que eu deveria estar vendo, não aquela. Desculpa, galera. Acontece, erros de produção. E aí o Ed fez essa postagem. Quando eu falo que questão de games são pura ficção, por mais realistas que possam parecer, é disso que eu tô falando. Essa arte do Assassin's Creed Shadows mostra um samurai negro. Na ficção, até um unicórnio encantado pode ser um samurai sem problema algum. A questão é que se o game tenta se vender como historicamente preciso ou baseado na realidade, samurais negros são uma impossibilidade. Ainda que houvesse população negra naquela região na época dos samurais, jamais seriam treinados pelos japoneses para serem samurais. Existe uma história sobre Yasuke que pode ter sido a exceção à exceção à regra, que quem não era japonês nativo era visto como inferior ou bárbaro. Seriam executados ou escravizados ou no máximo tolerados por questões comerciais ou religiosas. Se o Assassin's Creed Shadows se vender como ficção, top. Se ele se vender como realidade, tá vendendo mentira. E aí ele coloca a imagem aqui, né, do Yasuke e da menina que eu esqueci o nome. Bom, o Ed fez essa postagem, ela pegou mais de 1.700.000 visualizações, para vocês verem como o Twitter é. Várias pessoas famosas comentando aqui, Luiz Pesseguini, o Santinelli, meu Deus, galera, só a galera aqui do Twitter mesmo, a galera forte do Twitter tá aqui nessa postagem. Então vamos lá, o que o Ed tá falando aqui? Ele tá falando sobre o Assassin's Creed se vender como realidade, né? Assim, desculpa Ed, mas eu jogo muito Assassin's Creed e eu vou falar pra você que realmente Assassin's Creed tá muito longe de realidade. Eu fiz no meu vídeo de react do Assassin's Creed, eu comento sobre a Terra Oca. Porque, cara, falta um passo para os caras meterem a Terra Oca no Assassin's Creed. Sério, falta um passo. A história do Assassin's Creed é a história mais viajada que eu já vi em um jogo na minha vida toda. Quem acompanha a história do Assassin's Creed sabe que a história do Assassin's Creed é a coisa mais viajada da história. Tipo, é bizarro, é muito insano. Tipo, sei lá, alienígenas vieram pra Terra e trouxeram seres humanos pra Terra. E aí teve uma briga e os deuses, na verdade, eram alienígenas. Sabe essas paradas de History Channel, essas merda aí? É literalmente isso a história do Assassin's Creed. Então, qualquer discussão sobre realidade Assassin's Creed, eu acho que a gente já deveria passar longe disso. Mas tem um ponto aqui. Assassin's Creed, ele não passa uma história real, mas as ambientações do Assassin's Creed são realistas demais. Então, o Assassin's Creed, ele é um jogo que se preza muito pela questão do ambiente, dos costumes das pessoas, da fala dos personagens, de tudo mesmo. É muito realista, ao ponto de que professores de história usam Assassin's Creed na sala de aula. Mas é óbvio que você não vai falar sobre a Cassandra, coisa tipo, você vai mostrar o Egito Antigo, você vai mostrar a Grécia Antiga, vários detalhes. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Age of Mythology. Se você é das antigas, você já jogou esse jogo. Age of Mythology é um jogo que você tem lá os mitos,
mitos e um monte de coisa, e você tem tipo uma Wikipédia dentro do próprio jogo, onde você pode ter informações sobre esses mitos. Então eu vou dizer pra vocês, eu nunca fui muito conhecedor de mitologia e coisa do tipo, mas depois que eu joguei o Age of Mythology, eu fiquei interessado em pesquisar e estudar sobre mitologia, sobre as coisas, e também aprendi muita coisa. Muita coisa, porque a gente fica preso naquela historinha do Hércules, Zeus, não sei o que, os filmes, mas tem muita coisa underground, tem muita coisa interessante e muita coisa que é mastigada e colocada de uma forma diferente. A Disney é mestre em fazer isso. Por exemplo, Moana é um exemplo de mitologia polinésia que foi mastigada e colocada de uma forma completamente diferente. Então, o mal existe na mitologia. Você pode dizer que o mal não existe de fato, mas enfim, eu só tô dando um exemplo aqui pra vocês. Então, Assassin's Creed, ele não vai pegar e tentar falar, pô, essa é a história do Yasuke. O Yasuke, na verdade, ele fazia parte do grupo dos assassinos. O Yasuke, ele era filho do Éden, ele tava com os deuses, ele não sei o que. Eles não vão tentar fazer isso. Eu acho que eles vão pegar e fazer uma ambientação muito bonita do Japão feudal, falar sobre o Japão, como funcionavam as coisas, e assim por diante, sabe? No período Sengoku. Eu acho que é problemático esse jogo porque ele tá vindo tarde demais. A gente já teve um jogo com essa proposta, que no caso é o Ghost of Tsushima, fez isso muito bem. Se você gosta de Japão feudal, provavelmente você já deve ter jogado muito Ghost of Tsushima, você sabe mais ou menos como funcionam as coisas. Mas aí, vamos lá. Uma coisa que eu achei problemático aqui, que o Ed falou. Sobre não existirem pessoas que não são japoneses, que são samurais. Então, clã, na verdade, existe um mito. Existe esse mito por trás do Japão, que o Japão era isolado, que o Japão não tinha contato com ninguém, que o Japão era isso, que o Japão era super puro, não sei o que, valores do japonês em primeiro lugar, não sei o que. E sim, sempre vai ter. Tem gente no Brasil que tem esse pensamento, tem gente na Europa que tem esse pensamento, tem gente nos Estados Unidos que tem esse pensamento, tem gente no Japão que tem esse pensamento também. Mas existiram diversos outros samurais que não eram japoneses. Tem muitos samurais que não eram japoneses, muitas histórias famosas. Tem um filme do Último Samurai que é forçado pra caramba, não existiu aquela história, mas aquela história pode ter sido baseada na história de muitos desses europeus ou até mesmo africanos que podem ter tido contato com a cultura japonesa. Existiam negros no Japão? Os negros, eles não são do Japão, eles são da África, mas eles foram levados pro Japão, sim. Tá tendo uma série bem interessante que se chama Shogun. Essa série tá passando na Disney e ela também tá se esforçando para ser o mais acurada possível com a história. Óbvio que tem muitas viajadas ali e foge muito, mas é muito bem feita. E lá mostra, por exemplo, como os portugueses tiveram acesso ao Japão, como os portugueses dominaram o Japão, entendeu? Como os portugueses tiveram impacto em cima do Japão. Então, o Japão, ele só não foi dominado pelos portugueses ou pelos europeus porque talvez não tenha tido um interesse econômico muito grande no Japão, mas eles estavam presentes ali. E, inclusive, por causa dos portugueses, né, que levaram armas de fogo para os japoneses, isso mudou completamente ali o negócio de batalha deles. E fez com que, por exemplo, o Nobunaga Oda, que é justamente o daimyo, ou senhor feudal do Yasuke, ele ganhasse muitas batalhas por conta dos mosquetes que ele emprestava dos europeus, né? Comprava dos europeus, né? E nesse caso, muita gente fala, né? Tem até um jogo muito bom também sobre isso, que é Total War. Eu recomendo demais. É um jogo também que é super acurado em relação a... em relação à história histórica da região, da época, né, do Sengoku. E é muito importante entender que, tipo, muita gente vai falar, nossa, os samurais achavam que armas de fogo eram coisas erradas, eles não usavam armas de fogo. Não, não, não. Os samurais usavam muito, sim, as armas de fogo. Os samurais, eles são muito diferentes, na verdade, do que vocês pensam, né? E aí, bom, vamos entrar aqui na questão do Yasuke. E aí, o Yasuke, ele foi ou não foi um samurai? E aí? Primeira coisa, não existem muitos registros históricos do Yasuke. A gente tem algumas cartas e essas cartas dão várias informações importantes pra gente. Dão informações de que o Yasuke pode ter participado de 2 batalhas, que o Yasuke ele era um servo do daimyo, e o Yasuke ele não era só um servo do daimyo do Nobunaga, que é provavelmente o maior daimyo da história do Japão, né? Ele foi traído. Se ele não tivesse sido traído, ele provavelmente teria sido
o novo shogun do Japão, e provavelmente o Yasuke teria sido líder de uma região inteira, porque o Yasuke era muito querido pelo Nobunaga. A história dos dois acontece com o Nobunaga ouvindo relatos, né, de que tinha um cara muito alto e de pele escura passeando pelo Japão, e ele, caraca, isso existe? E aí ele viu, ficou maravilhado com um cara gigantesco. Na época o cara tinha 1,88, o Yasuke tinha 1,88 e o Nobunaga tinha, sei lá, 1,60, 1,50, não sei exatamente qual era o tamanho dele, mas a questão é que o pessoal antigamente era mais baixo. E aí todo mundo achava o cara gigante, todo mundo achava ele incrível, ao ponto de que o Nobunaga não acreditava que ele pudesse existir com aquela cor de pele. E aí ele até fez a galera pegar e lavar o cara lá e esfregar pra ver se ele não tava pintado, porque a princípio ele acreditava que o Yasuke, na verdade, ele tinha sido tingido de preto e tal, entendeu? Você pode considerar isso racismo ou qualquer outra coisa, porque hoje em dia seria muito problemático a gente falar sobre isso, mas a gente tá falando de uma pessoa que tá tendo o primeiro contato, né, com uma pessoa de outra cor, de uma cor escura, né? Aí beleza, o Nobunaga pega e traz o Yasuke pra ficar perto dele e meio que fica lá com o Yasuke. O Yasuke se torna uma pessoa ali do ciclo mais profundo do Nobunaga. Então o Yasuke se torna um bodyguard, né, no caso um guarda-costas do Nobunaga. Ele, inclusive, estava no momento da morte do Nobunaga. O Nobunaga foi traído, como eu comentei pra vocês. O Yasuke lutou, protegeu o Nobunaga. Acabou falhando, né, infelizmente. Porque, tipo assim, o cara foi traído, não tinha o que fazer. E aí o Yasuke conseguiu fugir e foi lá pro castelo do Nobutada, que é o filho do Nobunaga, pra avisar que o Nobunaga tinha sido assassinado, coisa do tipo. E depois lutou mais ainda. O Nobunaga, ele faleceu e o cara que matou ele, que foi o Akeshi Mitsuhide, acho que era esse o nome dele, ele basicamente poupou a vida do Yasuke, sabe? O Yasuke era pra ter sido morto também nessa daí. Só que aí ele falou, não, o Yasuke, ele é estrangeiro, ele não tem valor nenhum pra gente, deixa ele viver aí, foda-se esse Yasuke. Leva ele lá pros padres jesuítas de volta. A gente não sabe por que ele fez isso. Se ele fez isso porque ele realmente achava que o Yasuke era uma pessoa inferior, né, por ser diferente, ou se ele gostava do Yasuke também, porque o Yasuke era uma pessoa muito querida, de verdade, o Yasuke era muito popular. E, cara, mano, o Yasuke, ele era invejado por todos os japoneses, porque ele sempre tava do lado do Daimyo. Sabe, imagina o prestígio que você tem que ter pra estar do lado, assim, do senhor feudal. E aí muita gente falou, viu, pessoas comentando assim, o Yasuke, ele trocava as fraldas do Nobunaga, o Yasuke não fazia nada não, ele era o servo do Nobunaga. Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês que sim, podem ter existido samurais de outras etnias. O Yasuke, ele foi um desses samurais de outras etnias que foi aceito dentro dos clãs, coisas do tipo. Mas e aí? O Yasuke, ele foi ou não foi um samurai? O Yasuke, ele era um servo do Nobunaga? Ele servia só pra dar cafezinho pra ele e ir embora? Não lutou nenhuma batalha? Bom, é confirmado que ele estava nessas batalhas com o Nobunaga, entendeu? Então e que ele estava lá para proteger o Nobunaga e que inclusive ele lutou pelo Nobunaga no momento que ele foi perseguido lá, que ele foi traído, certo? O Nobunaga, ele dava prestígio pro Yasuke, ao ponto do Yasuke ele ter uma espada e ter terras, casa, coisa do tipo. Ele tinha todas essas coisas. Só que, como não tem muitos registros históricos do Yasuke, a gente não tem uma confirmação do que ele pudesse ser de verdade, entendeu? Mas o Yasuke, ele tinha casa, ele tinha espada e ele lutou pelo Nobunaga. Então as pessoas já assumem, né? Ah, bom, ele é samurai, né? Mas o que é um samurai? E, inclusive, o que é um servo, né? Então, clã, muita gente pensa que o samurai é... Ah, meu Deus do céu, o samurai é incrível aqui. O samurai sempre luta e o samurai é tipo uma classe guerreira, pica das galáxias, não sei o que, honra e outras coisas mais. Ó, vou ler aqui o Wikipedia aqui rapidamente para vocês. Samurai, em português, servo. Ou bushi, português, guerreiro. Então a gente tem que entender como funciona a estrutura social dentro, né, de um mundo feudal. No mundo feudal você tem ali o líder, né, que seria o senhor feudal. Pode ser uma pessoa, pode ser uma família. E esse senhor feudal, ele é dono daquelas pessoas que estão ao redor. É meio estranho esse tipo de pensamento, né? Mas esse senhor feudal seria dono daquelas pessoas que trabalham pra ele, sei lá, são guerreiros que lutam pra ele e outras coisas mais, entendeu? Então é mais ou menos isso. Ele não é só dono da terra, ele é dono daquelas famílias também. E o samurai é o servo que serve a esse senhor feudal. Então falar que o Yasuke, ele só era um servo, é a mesma coisa que você falar que ele de fato era um samurai, entendeu? A gente não sabe
exatamente qual era a função que o Yasuke desempenhava ali com o Nobunaga, ou até mesmo qual arma que ele usava para lutar, ou até mesmo se ele teve treinamento. Mas provavelmente ele lutava sim, ele deve ter aprendido a lutar ali, o Bushido, alguma coisa assim. E ele deve ter tido algum contato, né, com a cultura japonesa ao ponto de se converter, né? Porque se o Yasuke estava lá com o Nobunaga, lutou para salvar a vida dele e no final das contas foi até o Nobutada para avisar que tinha acontecido, né, que ele tinha sido traído, coisa do tipo, e as pessoas eles davam um prestígio muito grande pro Yasuke. O Yasuke era uma pessoa muito querida lá no Japão, entendeu? Então, eu acho que assim, é mais uma mera questão de nomenclatura, que talvez inclusive eles nem utilizassem naquela época, porque como eu disse, o Yasuke tinha um prestígio muito grande por estar sempre do lado do Nobunaga, sabe? Quem estava do lado do Nobunaga era quem era pica das galáxias mesmo naquela época. E não só era pica das galáxias, como tem a questão de ele ter praticamente tudo que um samurai tinha, né? Tudo que um samurai de alta classe tinha, na verdade, né? Ah, mas ele tinha isso porque o Nobunaga gostava dele, porque o Nobunaga tinha ele como um pet, coisa do tipo. Sei lá, eu não sei se ele pensava dessa maneira, eu não sei se as pessoas deveriam pensar dessa maneira. Eu acho que é uma forma meio anacrônica, né, de pensamento. Então, assim, falando sobre Assassin's Creed. Assassin's Creed vai contar um pouco da história do Yasuke. Provavelmente deve viajar pra caramba nas coisas que eles botam no jogo, porque eles botam coisas viajadas pra caramba, mas uma coisa é certa, a reconstrução do Japão feudal vai ser muito precisa, muito bonita, com os detalhes, outras coisas mais. Vão falar sobre histórias, vai ter aquele modo de jogo lá que você entra lá só pra ver as historinhas de como funcionava, como que as pessoas comiam, como que as pessoas plantavam, pra onde as pessoas iam, o que eram os samurais, o que a classe dos samurais fazia e assim por diante, entendeu? Mas a história obviamente vai ser full meme mesmo. Certeza absoluta que vai ter terra oca nisso daí. Então, assim, eu entendo o pensamento que o Ed tem. Só que eu acho que, assim, tem esse fake news do samurai, né? Essa visão estereotipada do que é o guerreiro samurai que a gente vê na televisão, que a gente vê nos filmes, e muitas pessoas têm essa visão do Japão, que não é uma realidade, entendeu? Os animes falam muito disso, não é uma realidade também. Tem um anime, inclusive, que fala sobre a história do Yasuke. Eu acho interessante ver esse anime para entender um pouco mais, porque tem as viajadas de anime, mas também mostram o que pode ter acontecido com o Yasuke, desde o momento que ele conheceu o Nobunaga, até todas as histórias aí. Você já vai ter spoiler, porque você já sabe o que acontece no final, né? Mas enfim, é bem interessante também, é bem legal a gente ver esse tipo de coisa. Então, sinceramente, eu não me importo muito do Assassin's Creed pegar e colocar um personagem negro, sendo bem sincero. Realmente não faz a mínima diferença pra mim, mas eu imagino que algumas pessoas se sintam representadas ou gostem de ver pessoas importantes, negros, que foram relevantes na história, né? E ainda mais, né, numa época onde a escravidão rolava solta e outras coisas mais. Depois que o Yasuke, ele deixou de servir ao Nobunaga, ele voltou para ficar com os padres jesuítas, que inclusive cuidavam muito bem dele, segundo o que os caras escreviam, mas eram eles que estavam escrevendo os registros, né? E aí não se sabe o que aconteceu com o Yasuke depois disso. Se ele pegou e foi viajar, se ele faleceu, se ele continuou, ninguém sabe. Se ele virou um Ronin, né? Que aí sim, né? A galera ia adorar que essa história terminasse desse jeito, porque aí o cara ia virar um samurai que não teria um senhor, né? Então ele sairia fazendo trabalhos aí, umas paradas doidas aí, tipo Samurai X, né? Mas a gente não tem. Infelizmente a história nesse caso termina aí. É uma história interessante, é uma história legal pra caramba, cara. É uma história muito legal. Ah, mas eu queria jogar com um japonês, jogando um jogo no Japão feudal. Beleza, eu entendo que você queira jogar com um japonês, mas entenda que talvez, né, tipo, sei lá, não tem histórias épicas o suficiente pra pegar e justificar isso, entendeu? Talvez a história do Yasuke seja a mais épica que eles conseguiram pensar pra colocar num jogo de Assassin's Creed. Eu acho que tem muitos japoneses que fizeram feitos épicos, o próprio Nobunaga poderia ser o personagem principal, mas a escolha, né, deles foi o Yasuke, e sinceramente eu acho que é uma história bem interessante pra se desenvolver. Talvez não seja tão épica quanto Ghost of Tsushima e tal, mas, bom, pelo menos a gente sabe que vai ser uma história baseada em realidade. Na verdade, pensando agora, esse vai ser o primeiro Assassin's Creed, né, que vai ter um personagem principal que é baseado em uma pessoa da vida real, né, porque todos os Assassin's Creed eles têm um personagem principal que é viajado. Por mais que o Assassin's Creed 1 tivesse o Ezio, que era tipo o Senhor da Montanha lá, que é um mito bizarro que tem lá na Arábia, né, e tipo, a gente é um mito, né? Não é um bagulho real, saca? Assim como a Cassandra. E outra coisa, a Cassandra é imortal, ela vai passar nesse bagulho aí também. Vai ter a Cassandra lutando contra o Yasuke, anote e me cobre. Se acontecer, eu quero que vocês me deem R$ 350 que eu vou comprar o jogo. Cassandra contra Yasuke.
Nossa, já pensou se a caçanda transa com Yasuke? Meu Deus. Tá, chega de vídeo. Tá aí. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. E a gente se vê depois.